Olá, gente, tudo bem? Sou Evandro Oliva, sou autista e tenho altas habilidades. Bem-vindos ao canal Um Neurodivergente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como foi a minha adolescência, o que eu lembro dos prejuízos, digamos assim, né, das dificuldades da minha adolescência, ou até das coisas boas que foram causadas por essa minha dupla excepcionalidade, né? O autismo e também a superdotação, ou altas habilidades, é a mesma coisa. Primeiro, eu sempre tive muito poucos amigos, né? Amigos de você seguir, inclusive hoje, com 51 anos de idade, eu não tenho nenhum amigo de infância. E tem gente, meu companheiro, por exemplo, tem, sei lá, 20 amigos de infância que se encontram, comemoram. Eu não tenho ninguém. Aliás, desde quando eu saí da minha cidade natal, Itajobi, aos 20 anos de idade, eu acabei não continuando com os laços de amizade com os poucos que eu tinha. Portanto, hoje eu vou lá para ver meus pais e só. Eu não encontro mais ninguém e não consigo cultivar essas amizades antigas. E eu vi em alguns relatos de diversos autistas que isso é uma condição comum para o autista, né? Que me deixa bem triste. Enfim, mas é o que a gente consegue fazer. Como adolescente, eu era absurdamente tímido, e especialmente quando eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Eu continuei com timidez, mas aí eu tive que mascarar essa timidez porque não dá certo no trabalho. Ou você enfia a cara ou senão te mandam embora, né? Antes que eu me esqueça, eu fui menor auxiliar de serviços gerais, eu lembro do título grande, do Banco do Brasil, que eu entrei com 14 anos e saí com 17. Eu trabalhava durante a tarde, entrava mais ou menos um pouquinho antes do horário do almoço e saía por volta de 5 horas, quando eu pegava um ônibus e ia para Catanduva estudar, né, que eu fiz contabilidade. Mas daqui a pouquinho eu falo mais sobre os meus estudos. Eu acho que eu devo a minha vida, especialmente a minha adolescência, a me enturmar e conseguir ter atividades graças à música, que eu aprendi sozinho, cantar, tocar violão, tocar teclado. Foi na base da teimosia. Agarrei no ódio e meu pai tinha um violão. Falei, o que é esse pedaço de madeira que eu não possa aprender? Comprei uns métodos, que na época não tinha internet, né? Comprei uns métodos e aprendi a tocar violão. E aí me desenvolvi na época na igreja, enfim, tocando violão e depois teclado também. E com isso me deu uma pequena turma, digamos assim. Eu até cheguei a ser líder de um grupo de jovens, um grupo de oração que tinha mais ou menos uns 120 a 130 jovens que se reuniam de sábado à noite, né? E ficávamos lá 3, 4 horas em louvores e, claro, graças à música também me desenvolvi bastante nesse aspecto. Outra coisa que me deu um empurrão a superar os meus próprios limites, por mais dolorido que fosse a questão da timidez, é que aos 17 também eu entrei na primeira faculdade de Ciências e Matemática e 4 meses depois que comecei a faculdade, comecei a dar aula. Eu peguei substituição de 40 horas aulas por semana, por exemplo, de professor de matemática, química, física e biologia. Os alunos de terceiro colegial tinham, assim, 1, 2 anos menos do que eu. Imagine para um neurodivergente, para alguém com autismo, o tamanho do sacrifício que foi. Hoje eu vejo que eu fui realmente um herói. Não sei se eu me dei bem com isso, mas as pessoas gostavam bastante e por, eu acho que uns 10 anos eu dei aulas e fui muito bem querido, assim, porque eu era muito próximo dos alunos e também tinha uma idade muito próxima e talvez isso me ajudou muito em superar os meus desafios. E hoje eu entendo, especialmente as minhas professoras de português e matemática, Dona Cristina e Dona Teresa, beijo para vocês, que ficaram muito bravas quando ficaram sabendo que eu começaria a trabalhar depois da 8ª série, em vez de continuar o que hoje é o ensino médio, eu fui fazer um ensino técnico em contabilidade à noite para trabalhar de dia.
Portanto, neste ensino técnico, na época, não se continuava a ver química, física, biologia, enfim, só havia matérias técnicas, português e matemática, né? E matemática ainda financeira, outro tipo de matemática. O que me acabou com a possibilidade de entrar em alguma faculdade mais difícil, né? Até mesmo pela época, meus pais, eu não me lembro direito, mas apareceu a chance de concurso, né, do Banco do Brasil, fui fazer o concurso, passei e comecei a trabalhar no ano seguinte e comecei a estudar à noite no ano seguinte, né? E foi bem interessante porque elas duas ficaram bem bravas comigo, e fiquei sabendo depois, não falaram isso para mim, fiquei sabendo depois, porque exatamente elas sabiam do meu potencial que estava sendo desperdiçado, né? E de fato eu tive uma grande dificuldade que, apesar de ter altas habilidades, não dá para adivinhar conteúdo. Portanto, eu fiz 2 faculdades, Ciências e Matemática, para ser professor, e depois eu fiz Ciência da Computação. Nas 2 faculdades, eu passei no vestibular em excedente em universidades particulares. Faculdade, né, que se chamava. Faculdade particular. E eu passei em excedente. Tipo, tinha 80 vagas e eu passei em 112, né? E aí, com o tempo, muita gente desiste, ou muita gente só prestava para treinar. E aí eu fui chamado. E nas 2 faculdades, eu era sempre o primeiro da turma, eu estava entre os primeiros da turma. Portanto, na faculdade em si, eu ia muito bem, obrigado, mas no vestibular, porque não tinha química, física, biologia, muito menos matemática aplicada aos vestibulares, né? E com isso, por não saber que eu tinha altas habilidades, não foi feito um direcionamento especial. Que hoje em dia as crianças que são descobertas, né, com altas habilidades são direcionadas a terem mais conteúdo, mais aulas e até se prepararem melhor e ir para as melhores universidades públicas. Então eu poderia ter feito minha vida completamente diferente, mas eu estou só compartilhando com você como não é, assim, vantagem, uma ultra glória. Talvez se eu não tivesse altas habilidades, eu nem tinha passado no concurso do Banco do Brasil. Mas também aí não ia aproveitar. Mas enfim, foi e tá tudo certo, graças a Deus, tá tudo bem, né? Segui até aqui e fico feliz de ter descoberto esse diagnóstico, mesmo que tardiamente. A vida que a gente vive é uma coleção de aprendizados. Mas, de novo, é muito importante que você consiga, né, se diagnosticar ou diagnosticar seus filhos o mais precocemente possível, porque dá para ter uma vida mais aproveitável, digamos assim, com mais qualidade, com mais direcionamento, com menos sofrimento, diferente de muita coisa que eu já passei. Tá bom? Esse é o meu relato de hoje. No próximo episódio eu vou falar sobre a questão de ser adulto sem saber que eu sou autista, né? Que eu era autista, sem diagnóstico nenhum. Como é que foi isso na minha vida? Obrigado pela sua presença e eu te espero até o próximo episódio. Tchau, gente!